Gênesis 2:7. Quando você abre aí, vou pedir para a Sofia colocar aqui Salmo 16:8. No Salmo 16:2. Salmo 16:2. Isso. Elina. 16:2. Isso. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo além, não possuo senão a ti somente. O Davi fez essa confissão, e ele era o modelo de vida dele. Ele conseguiu adquirir uma fé numa dimensão tão grande e uma adoração que ele confessava, né, que ele não tinha outro bem maior do que o Senhor. Nada na vida de Davi era maior do que o Senhor. Ele conseguiu adquirir esse tipo de adoração de fé. E o Jó também, né? O Jó, quando perdeu tudo, continuou adorando o Senhor. Então eles conseguiram esse tipo de fé, de relacionamento com Deus, né? Que nada material é superior à presença de Deus, né? E eles andavam assim. No Gênesis 2, capítulo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra, né? E interessante é que essa é a origem física do homem, foi formado do pó da terra. Na tradução original, tem uma palavrinha lá, no hebraico, que ela fala sobre ser formado do entulho, ser formado numa terra muito frágil, né? Então, quando ele fala que o homem foi formado do pó da terra, ele não fala que foi formado de um vaso de ouro, ele não fala que foi formado de um vaso de prata, ele fala que foi formado de um vaso de barro, e um vaso de barro a gente encontra em qualquer lugar. Um vaso de ouro a gente já não encontra, um vaso de prata a gente não encontra com tanta facilidade, mas um vasinho de barro, pouquinho valor, né? Mais baratinho, a gente encontra em qualquer lugar. Então essa é a nossa verdade. Nós não temos por que se orgulhar de nada, porque nós fomos formados do pó da terra, nós somos formados do entulho. É como se uma pessoa estivesse rebocando a parede e aquele chapiz que cai no chão lá, nós somos formados daquilo. Então, nós não temos motivo nenhum para se orgulhar, né? Nós somos pessoas numa fragilidade muito grande, nós somos pessoas limitadas e às vezes a gente entra numas crises, né? A gente acaba entrando em algumas crises na vida espiritual. Por que eu não sou assim? Por que eu não faço isso? Por que eu não sei isso? E a gente acaba entrando em crise no mundo espiritual. Mas nós temos que saber que nós somos criados assim, dessa forma. Todo ser humano foi criado lá do pó da terra, a origem. Criado do pó da terra. Todo ser humano foi criado do mesmo barro, do mesmo pó da terra. O que aconteceu? Aí Deus sopra lá o fôlego de vida no homem. Então todo homem nasceu com esse espírito. Todo homem nasceu com esse espírito. O diferencial da nossa vida é que nós recebemos o Espírito Santo. Esse é o grande diferencial da nossa vida, né? Mas todo homem nasceu assim. A gente era assim também. Né? Alguém um dia falou da palavra, nós aceitamos Jesus, batizamos, se arrependemos, recebemos o Espírito Santo. Foi aí que a nossa vida mudou. Foi aí que houve uma restauração na nossa vida. Então todo homem nasce com esse espírito humano. Todo homem é um ser humano. Porém, é um vasinho muito fraco, né? Nasce lá do pó da terra, não tem por que se orgulhar de nada. É um vaso barato, né? E isso torna a gente dependente de Deus. Por isso que a gente fica muito vazio. A gente fica vazio num extremo tão grande que a gente fala, meu Deus, eu queria tudo pela sua presença. Eu trocaria tudo isso pela sua presença, né? Porque nós somos lá o pó da terra, nós somos muito fracos, nós somos muito fraquinhos, e Deus já fez assim para a gente depender dele. Deus já nos deixou nessa condição para a gente depender dele. São João 3, ele fala assim:
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e esse de noite foi até Jesus lhe disse, um homem de posição, né? Esse aqui tinha uma posição, o Nicodemos, era um homem rico, abastado. Mas o que aconteceu? Nicodemos só tinha o espírito humano, só tinha o espírito do homem. Só tinha aquele espírito que ele nasceu original. E uma noite ele sentiu falta, né? Ele sentiu um vazio tão grande que ele falou, e este de noite foi até Jesus e disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Eu acredito que aqui estava na hora dele. Estava na hora dele aqui. Deus tem uma coisa tão tremenda com o homem, porque, por exemplo, baseando na nossa experiência com Deus, a gente estava lá no mundo, você não sabia qual era a sua hora. Um dia aconteceu. Eu estava lá na rua também, eu não sabia qual era a minha hora, uma pessoa falou para mim de Jesus, eu fui lá no culto, fui o primeiro, fui o segundo, fui o terceiro, depois que eu fui no outro eu tive um encontro com Deus, mas eu não sabia que aquela hora era a minha hora. Ele não sabia que essa hora aqui era a hora dele, você não sabia qual era a hora, mas Deus sabia. Então eu acredito que aqui era a hora dele, né? E esse de noite foi até Jesus, disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu em verdade lhe digo, que quem não nascer de novo, não pode receber o reino de Deus. Então ele nasceu com o espírito humano, ele nasceu com o espírito do pó da terra. Aí Jesus falou, você tem um espírito humano, por isso você não entende as coisas de Deus. O que você precisa agora? Nascer de novo, receber a natureza divina. Você precisa receber o Espírito Santo para você começar a entender as coisas de Deus. E foi aqui que Nicodemos nasceu de novo. Recebeu o Espírito Santo para nascer de novo. Então, todo homem nasceu com o Espírito humano. O que nós precisamos? Do Espírito Santo para a gente poder entender as coisas de Deus, para a gente poder andar com Deus, para a gente poder vencer as batalhas, nós precisamos do Espírito Santo para a nossa santificação. Né? Então precisamos do Espírito Santo. Então nós não podemos ficar só no Espírito humano. Quando a gente estiver no Espírito humano, você perceber que você está só no Espírito humano, precisa buscar o Espírito Santo. A gente perceber que a nossa alma está endurecida, a nossa alma está bruta, está dura, é hora da gente buscar, lutar contra isso e buscar o Espírito Santo para a gente não ficar incrédulo. Né? Porque se a gente demorar muito para buscar Deus, ficar relaxado com as coisas de Deus, a gente acaba ficando incrédulo com as coisas de Deus. Daqui a pouco nós não estamos acreditando em mais nada. Nós vamos perdendo a essência, né? Vamos perdendo a nossa fé. Então, quando a nossa alma estiver dura, estiver só no espírito humano, o que nós temos que fazer? Buscar Deus. Quando a gente estiver sentindo aquele vaso vazio, aquele vaso quebrado, aquele vaso barato, aquele vaso sem valor, é hora de buscar o Espírito Santo. É hora de buscar a unção de Deus, buscar o renovo. Então, o Nicodemos era um vencedor. Ele venceu na vida profissional, né? Só que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Quem são os mais do que vencedores? Aqueles que vencem aqui nesse mundo e aquele que vence no mundo vindouro. O cara que vence nesse mundo aqui, ele é só vencedor. Ele pode ser milionário, mas é apenas um vencedor. Mais que vencedor é aquele que vence e herda a salvação. Esse é o mais que vencedor, né? Então a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o recurso, ela é apenas um vencedor nesse mundo. E vai ficar tudo por aqui. Quem é mais que vencedor? Aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que entrega a vida para Jesus, aquele que vence no mundo espiritual, esse é o mais que vencedor. Então Nicodemos tinha tudo, era um vencedor, mas era um homem vazio. Era um homem que estava numa agonia tão grande que ele foi procurar Jesus de noite. Falou, hoje não posso passar, hoje eu não aguento mais, preciso sair dessa vida, preciso sair desse vazio, preciso sair dessa tristeza, preciso de um renovo. O que ele faz? Vai buscar Jesus de noite. E ele recebe esse renovo, né? Ele recebe o Espírito Santo na vida dele. Segundo Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro. Qual tesouro que nós temos? Nós temos um tesouro que é a palavra de Deus dentro de nós. Foi confiado em nós
A palavra de Deus foi confiada em nós o Espírito Santo, a salvação. Temos, porém, esse tesouro, é um tesouro que nós temos, em vaso de barro, vaso fraquinho, quebra fácil. Então nós não temos motivo para se orgulhar de nada. Né? Nós não temos motivo para se orgulhar de nada. Então ele era um vasinho que quebra facinho, não é um vaso de ouro. Temos esse tesouro no vaso de ouro, não, no vaso de prata, não, no vaso de barro, né? Num vaso barato, num vaso fraquinho, num vaso frágil. Por quê? É um grande tesouro que nós temos, uma grande riqueza. Mas é para a gente se tornar dependente de Deus. Por isso que ele deixou essa mensagem, nós somos um vaso. O tesouro é grande, que nós recebemos de Deus é muito grande, está dentro de nós, mas somos apenas um vasinho de barro, um vasinho frágil, um vasinho que quebra logo. Ele não falou que é vaso de ouro nem vaso de prata, né? Falou que é um vasinho barato, mas tem uma grande riqueza dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós temos essa riqueza que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus que foi confiada para nós, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então, o que faz a diferencial na nossa vida é o Espírito Santo. Então, nós não podemos ficar só no espírito humano. E às vezes a gente entra só no espírito humano. A gente volta e fica só no espírito humano. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Nós temos um grande tesouro, mas é um vasinho de barro, um vasinho frágil, né? A gente quebra com muita facilidade e nem andar embaixo só de acusação. Porque às vezes nós erramos, tem pessoa que sabe só se colocar embaixo de acusação, ela não sabe se colocar embaixo da graça, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Ela aprendeu só a entrar embaixo de acusação, onde o diabo prende a vida dela. Onde o diabo acaba prendendo a vida daquela pessoa, amarrando todinha a vida dela, né? Então nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Coisas maravilhosas dentro de nós. Mas é vasinho de barro, né? Facinho a gente quebra com muita facilidade, né? Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Por isso nós precisamos buscar a Deus. Nós não podemos viver no espírito humano, que nós somos criados. Nós não podemos viver só de pão. Nós temos que buscar o reino de Deus, porque o diferencial da nossa vida é o Espírito Santo. Ô Nicodemo, você tem tudo? Tenho tudo que o olho humano pode desejar, eu tenho. Sou muito rico, venci na vida profissional. Mas você não tem o Espírito Santo? Não, então você não tem nada. Então nós precisamos desse diferencial que é o Espírito Santo. Nós precisamos desse entendimento. Eu sou um vaso de barro. Eu sou um vaso muito frágil, eu quebro à toa. Agora eu vou ficar caído, desmontado, recebendo a acusação do inimigo? Não, vou me levantar. Vou me levantar porque eu sou um vaso de barro. Então Deus já deixou escrito para a gente depender dele. Não dependa só do pão. Vamos fazer um jejum. Vamos buscar Deus, vamos buscar um renovo. Eu tenho tudo, eu estou vivendo do tudo. Não vivo do tudo, não. Vivo do Espírito Santo. Se você começar a viver só do tudo, a gente vai viver como ser humano original. Do pó da terra. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu tenho tudo, Jesus, mas eu sinto uma tristeza tão grande. Eu tenho casa bonita, eu tenho carro bonito, mas eu não consigo me alegrar com nada. Está faltando o Espírito Santo. Se você comprar mais 2 casas bonitas, não vai resolver. Você comprar mais 3 casas bonitas, não vai resolver. Se você comprar mais 2 carros bonitos, também não vai resolver. Por quê? O que resolve é o Espírito Santo. Essa falta na nossa vida, quem resolve é só o Espírito Santo. Nada nesse mundo é comparado ao Espírito Santo, à presença de Deus, né? Por isso que Davi falou, não tenho nada mais precioso do que o Senhor na minha vida. Por isso que o Jó falou, perdi tudo, mas continuava adorando Deus. Porque ele entendeu que Deus era o mais precioso na vida dele, né? E Deus deu 2 vezes mais do que ele tinha perdido. Por quê? Porque ele entendeu isso, que não tem nada mais precioso do que Deus na nossa vida, que não tem nada material mais precioso do que Deus na nossa vida. E que nós somos vasinho fraco, nós quebramos com fragilidade, nós quebramos. Alguém às vezes fala uma palavra pra gente, a gente quebra, porque nós somos fraquinhos. Às vezes a gente quer fazer uma coisa para Deus, não consegue,
Agora vão ficar prostrados? Não, Senhor, eu sou um vaso fraco aqui. Me dá o Espírito Santo, deixa eu ficar vivendo do Espírito humano, não. Me ajuda a viver do Espírito Santo, né? Me ajuda a viver da tua palavra. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. O ser humano, todos os humanos, não pode viver só de pão, né? Tem que viver da presença de Deus, da palavra que sai da boca do Senhor, em nome de Jesus. Primeiro, segundo Samuel 16, 1, sofre. Segundo ou primeiro? É primeiro. É isso. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Acha um chifre de azeite, ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei de Israel. O que Deus falou para Samuel? Saul rejeitou o trono. Precisamos de um novo rei. Para capacitar esse rei, vai lá na casa do Jessé, leva um vaso de azeite, porque no espírito humano Davi não podia viver o que ele viveu. No espírito do homem humano ele não ia vencer o gigante. No espírito do homem humano ele não ia conseguir cumprir aquela tarefa que Deus deu para ele. Ele não ia conseguir passar as perseguições que o Saul fez contra ele por 10 anos. No espírito humano ele não ia conseguir. Pega o azeite, vai lá, derrama sobre o Davi o Espírito humano, derrama a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, daí ele vai ter capacidade de realizar a vontade de Deus, de passar nas provas, passar nas lutas, santificar, passar nas dificuldades, ter o seu entendimento aberto, seus olhos abertos, seus ouvidos abertos para ouvir o Senhor. Então, com o Espírito humano, Davi não ia vencer aquela situação. Precisava do Espírito Santo. Com o Espírito humano, nós não vamos vencer essa situação. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, com o Espírito humano, o Espírito original, nós não vamos vencer. Ele cumpre uma outra função. Mas ele cumpre a função de dar a vida. Mas, para fazer a obra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Para passar por certas coisas na nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. Com o Espírito humano, a gente não consegue. Você vê que teve um rapazinho, 25 anos agora, na Copa do Mundo da África do Sul, cometeu suicídio. Se matou e jogando em seleção, alto nível. Jogando em seleção. Foi lá e se matou, com 25 anos. Tava o pessoal no vestiário, ganhou um jogo, tava todo mundo comemorando, ele lá no cantinho dele, lá quietinho. Porque estava lá no espírito humano. Ele não tinha poder de reagir contra aquilo. Então, quando a gente está no espírito humano, tem coisa que a gente não tem poder para reagir. O Espírito Santo não, ele vai dar força para a gente, nós vamos reagir. Em nome de Jesus. Né? Nós vamos conseguir o poder da reação em nome de Jesus. Atos 2, sofre. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu-se a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles língua de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Deus tinha uma missão, a igreja está nascendo. A igreja nasceu. Para a igreja nascer, Deus derramou o Espírito Santo. Para quê? Para cumprir a missão que ele deu para a igreja. Para cumprir aquela missão de pregar o evangelho, iam sofrer muito, ia ter muita perseguição, precisava avançar para outros países. Então, só com o impulso do Espírito Santo, o Espírito humano, eles não iam vencer aquilo. Por isso que Deus já falou, fica lá em Jerusalém, né? Fica lá clamando até que do alto seja revestido do poder. Por quê? Se a gente não se revestir do poder com o espírito humano, nós não vamos vencer. Vamos ser uma pessoa natural, sem compreender as coisas de Deus. Nós vamos ser nascidos só de seu José e Dona Maria. Não vamos nascer do espírito. Nicodemos era filho do seu José e da Dona Maria. Aí Deus falou, não, você não pode ser filho só do seu José e da Dona Maria, você tem que receber o Espírito Santo para você poder viver as coisas de Deus, né?
Então nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós somos um vasinho só de barro, não temos que se orgulhar de nada, né? Nós somos um vasinho de barro. A pessoa pode ter todo o mundo aos seus pés, mas se não tiver o Espírito Santo é igual Nicodemos. Vai chegar uma hora que a agonia vai ser tão grande que ele vai sair de casa de noite para ir buscar Jesus, porque o vazio é grande. Ah, mas eu estou cheio de coisa material, mas a coisa material não supre a necessidade espiritual. Você vai ter que sair de noite, dar um jeito e buscar Jesus, né? Porque Zaqueu também era muito rico, mas ele subiu na árvore para ver Jesus, porque ele cansou do espírito humano, cansou de viver aquilo, queria viver algo de novo, então ele subiu na árvore para encontrar com Jesus. E o novo, o diferencial da nossa vida é o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo, não vamos voltar ao espírito humano, porque o humano todo mundo tem. O Espírito Santo nem todo mundo tem. Então, já que Deus nos deu essa graça, vamos buscar. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos ser cheios do Espírito Santo para a gente poder cumprir as coisas de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.